Sejam bem-vindos, cartos maluquinhos, cartos doidinhos. Eu sou o Patinhas e a gente vai estar analisando o que é a melhor posição. É aquela posição que tira a gastrite, que faz até só segunda-feira ficar mais legal, que é o ataque. E a gente vai estar indo com Cano, Savarino e Claudinho. A gente vai cobrir, cara, tem muita dica legal. Teve muita dica que a gente teve que cortar, porque infelizmente a gente só coloca 6 nomes aqui, 3 seguros, 2 moderados e 1 ousado. Mas antes da gente navegar por todos esses nossos sussurros cartológicos, eu vou recomendar você aí no nosso Instagram, no @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram, que a gente vai divulgar todas as nossas análises, dossiê, o portal cartológico, a caderneta, 100% grátis. Cara, só um PDF, você vai lá abaixo, compartilha o que você quiser. Então, para a gente navegar bem entre o nosso ataque, vamos para o nosso mapa de confronto. O mapa de confronto, para quem não sabe, ele tenta posicionar de acordo com a execução e o potencial de acordo com o adversário. Para mais detalhes, confere o vídeo da descrição aqui que leva para o nosso episódio de matemática. Cara, a Zona Verde populada aqui pelo Vasco, assim, muito jogado para a direita, e a gente vai ver exatamente por que o Bahia, que tem sido uma mãe para todas as posições, isso reflete um pouco do porquê que a gente está colocando o Iago Pikachu também na lateral. Se você perdeu, confere o nosso vídeo de lateral em que a gente explica também todos esses debates aí com relação ao Pikachu. Mas menções honrosas aqui também para o Atlético Goianiense, que tem um confronto bizarramente favorável. Cara, o São Paulo tá nessa fase completamente ruim, mas tem uma defesa muito falha, não consegue SG nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, com predominância de gols dos atacantes adversários, e por isso tem um nome do dragão aqui. É um nome diferente, você tem que estar confortável tomando seu chazinho, porque senão causa desconforto. Cara, a gente queria muito dois jogadores que vão ficar como sussurros cartológicos aqui, mas a gente não vai estar colocando, tá? Yuri Alberto e o Rafael Moura. Rafael Moura queria muito colocar, tá numa onda dos últimos 5 jogos, 4 gols. Yuri Alberto por todas as metades e o protagonismo dele mesmo fora do gol. Contudo, tendo feito todos esses cortes, infelizmente eles não acabaram conseguindo cumprir os critérios. Assim, não foram melhores do que os nomes que a gente vai estar colocando aqui. Ficam como sussurros cartológicos, se imitarem, não vou falar que eu falei, mas para você dar uma navegada nele, dá uma pensada com carinho. Tranquilo? Eu acho que também o São Paulo com o Luciano poderia ser outro nome para estar refletindo aí, mas a gente vai tentar dar um pause no São Paulo. Mas eu não vou falar mais nada, vamos pro vídeo que a gente vai estar cobrindo todos os nossos nomes. Cara, olha atacante recente contra o Bahia. Bizarro. William, 12. Bruno Henrique, 17. Diego Souza, 10.2. Você vai ter um Zé Roberto ali, mas é um pouco da ineficiência do próprio Atlético Goianiense. Depois o Marquinhos com 5.1, cara, sem gol. Isso daqui é só finalizando, é só indo pra frente, só dando porrada. Cara, 3.6, média recente cedida para atacante. E por outro lado, você vai ter um Vasco avassalador, cara. Você vai ter um Cano fazendo 16.9 recentemente, mesmo sem scouts decisivos, 3.8. Nesse que o Thales Magno faz 14.6, o Cano fez 9 e pouco. E um 12.6 na rodada 25. Uma média recente executada de 6.58. Se você olhar o radar, uma explosão de coisa verde. Você vai ver, tipo, gol acima da média. Opa! Gol acima da média, assistência acima da média, oportunidades de desarme. Você fala desarme para atacante, Patinhas. Cara, todo ponto vale. E se o seu atacante consegue fazer 3 pontinhos desarmando, fez um gol, estourou 11. E favorece também finalização defendida, que é algo que o Cano é um simples monstro, tá? Tá com uma média de 1 gol a cada 2 jogos jogando dentro de casa, tá acima da média de finalização defendida aí pra fora. Saldo de faltas dele tá bem negativo, mas isso ainda não tem se convertido em muitos cartões amarelos, por isso a gente dá um salve, dá uma calma aí maior pro nosso menino. Ele jogando dentro de casa nos últimos 5 jogos foram 3 gols e 1 assistência, ou seja, bons scouts, e bons scouts básicos. Você vai ver que, tipo, tirando a rodada 26, ele finalizou em todos os jogos, tem sofrido as suas faltas e de vez em quando rouba um desarmezinho ali. Jogando dentro de casa em 45% das ocasiões passou de 5 pontos, mas você vai ver que ele tem uma herança ruim do começo do campeonato. Só que as últimas rodadas, rodada 25, 32, 29, ele tem atuado mais do lado direito ali, que é o que a gente gosta, tá? Se a gente for olhar no Galo, infelizmente, aí os nossos sentimentos é o quê? Esperamos que ele tenha uma recuperação mais rápida possível, um salve cartológico, mas o Keno fraturou o braço, por isso não vai estar jogando, e a gente vai estar indo para um segundo nome que tem se destacado muito, inclusive nos jogos que não tem contato com Cartola, mas Cartologia tá de olho, que é o nosso menino Savarino. Cara, recentemente, olha o show de atacantes jogando contra o Fortaleza. Yuri Alberto 10, Arthur 11.4, Renato Kaiser 15.5, até Janderson fazendo 3.3 sem scouts decisivos e mais uma vez Marquinhos fazendo 6.5 sem scouts decisivos. Então assim, é uma média recente que talvez não pareça muito, mas o Fortaleza tem dado muita margem para os atacantes adversários com mitadas pontuais ali sendo observadas na rodada 20, 25 e 30. Pelo lado do Atlético Mineiro, um completo rolo compressor jogando dentro de casa. Vargas fazendo 9,5 na rodada 30, Sacha
8,5, Keno 6,3 e o Savarino já foi sim o maior pontuador, tal como foi na rodada 20, e no meio da semana ele também foi o maior pontuador jogando contra o Santos com os seus 2 gols aí. Se a gente vê, o radar favorece assistência, e eu quero que vocês gravem bem esse radar, cara. O Fortaleza tem tomado 265% mais assistências do que a média do campeonato para atacantes, e o Galo tem fornecido 150% mais assistências pelo seu ataque, tá? Então você vai ver um meio-campo hoje com protagonismo forte pelo Johan, que também tá na nossa dica segura, confere o vídeo de dicas lá, mas você vai ver um ataque muito garçom, podendo fornecer as bolas para quem tá vindo de trás fazer os gols. Isso justifica até a movimentação que favorece o Guilherme Arana, também dica segura, a fazer os seus golzinhos ali. Tirando isso, tem uma prevalecência aí do Fortaleza fornecer pautas sofridas e finalizações para fora. E, cara, olha a assistência do Savarino. Uma média de 2 pontos por assistência por jogo. Se uma assistência vale 5, é quase a gente está falando que é uma assistência a cada 2 jogos, o que é um volume muito forte de assistências. Também está acima da média de finalizações e gols. Então, assim, é um cara, é um coringa muito forte, que tem atuado muito bem em 2 scouts, tendo um match bizarro com um scout bizarramente fornecido aí pelo Fortaleza, tá? Saldo de faltas dele hoje está marginalmente positivo, mas não é o maior destaque, novamente sem cartões amarelos. A gente está prezando aqui por garantir que as nossas opções também sejam bons jogadores sem scouts negativos aí, porque não adianta ser tipo um Fred da vida, que faz um gol e sai com 5 pontos. Se a gente olhar a distribuição dele, aqui a gente sempre pega os últimos 10 jogos, ou seja, se a gente está olhando a rodada 33 da rodada 23 para cá, no local de jogo. Então ele não teve tantas atuações, por isso que o passado mais recente dele, na rodada 30, com assistência. Ele jogando dentro de casa passou dos 5 pontos em 50% das ocasiões, mas é válido apontar que na rodada 29 ele passou de 8, na rodada 30 ele passou de 8 e no meio da semana ele passou de 8 mais uma vez. Cara, vamos ter que falar dele, velho. Vamos ter que falar dele. Eu sei. O Bragantino tá na melhor posição lá do radar cartológico? Não tá na melhor posição do radar cartológico. O Inter tem atuado muito bem, mas o que o Claudinho tem feito é bizarro. Seria inconsequente da nossa parte. Aí você fala assim, Patinhas, por que você tá falando tudo isso do Claudinho, mas na hora do Yuri Alberto você não vai colocar? O Claudinho tá tendo um retrospecto melhor do que o Yuri Alberto em questão de regularidade e atuando fora do gol. Cara, ele fez 30 pontos naquele jogo? Fez, mas com 3 gols e uma assistência. O Claudinho me garante 7 pontos sem nada, só dando bica no gol. Então assim, em questão de regularidade o Claudinho consegue, para que o Yuri Alberto tá jogando com peças melhores do lado dele. Por isso eu dou mais valor pelo que o Claudinho tem feito. Tendo dito isso, passado recente do Inter aqui, 2,47 pontos cedidos e um Bragantino avassalador no seu ataque com 4,15 pontos executados recentemente, bem acima da média normal, por isso a gente quer surfar nessa boa fase. Novamente aqui, a gente está indo pelo lado do Bragantino e não do Internacional. Então você vai ver na medida que o polígono azul ele está acima da média em finalizações, desarmes e assistências, beirando o golzinho ali, o polígono amarelo não está acima em nenhum dos scouts. Nosso menino Claudinho, uma média de mais de um gol a cada 2 jogos. Desde a rodada 27, o menino só voa, parece a ação da GameStop aqui. Tá acima da média em finalizações. É um cara que tem os desarmes, isso é sempre muito legal, cara. Porque você coloca o Claudinho, você vai ver aquelas pontuaçõezinhas pequenininhas sempre pingando ali, o que aumenta a sua robustez do seu ataque para você poder usar em outros jogadores. É definitivamente um cara muito seguro de você colocar. Saldo de faltas dele hoje tá positivo, mas tem tomado mais cartões amarelos do que a gente gostaria, tendo em vista que o Internacional força mais cartões amarelos do que a média do campeonato, mas nada muito absurdo. Tendo em vista que ele joga como meio campo e é o cara de algumas bolas paradas, você vai ver que o passes incompleto dele também tá exacerbado. Cara, rodada 23, sem nada, 4.6. Teve 2 rodadas ruins, nós entendemos, mas aí, cara, rodada 30 e 32, avassalador. Se você pegar a rodada 31 e 28 também, avassalador. Fato é, cara, que nas últimas 5 rodadas recentes, 4 delas foram acima de 8 pontos. A gente tem que dar o voto de dúvida, que apesar do confronto ser difícil, nosso menino Claudinho tá tendo um protagonismo muito forte, seja em gols, seja em scouts não decisivos como faltas sofridas e desarmes, seja em assistência. E aí a gente vai estar indo para uma nossa das pecinhas do Atlético Paranaense. Para quem não lembra, lá no mapa do confronto tava numa posição muito legal em questão de pontos favorecidos, e cara, isso é exemplificado pelo Ceará. Gabriel Veron 11.8, Claudinho 17, Caio 13, Robertson 7.5, Keno 9.7. Então, desde a rodada 22 até agora, todo atacante visitante fez gol em cima do Ceará. Não tem motivos pela qual a gente não imaginar o Atlético Paranaense não faria isso, tendo em vista que tem um nome que costuma mitar muito fora de casa lá. Olhando o radar, favorece exatamente o perfil de finalizador goleador, e aí um pouco para desarme, e o nosso menino Renato Kaiser é um absoluto monstro. Eu não quero gastar nem muito tempo nesse gráfico, porque acho que a próxima visão vai conquistar vocês. Hoje ele namora ali a zona
zona superior, bem distante da zona inferior, ainda não tá entre os top 30 da posição, mas tá muito perto. Cara, esse gráfico eu acho que é um matador, cara. Em 53% das ocasiões jogando fora de casa, ele passou de 5 pontos, e em 46% delas ele passou de 8. Ele é o tipo de jogador que atua bem melhor fora de casa do que dentro de casa, e no passado recente, rodada 30, 32, 28, ele passando dos seus 8 pontinhos ali. Rodada 26, rodada 28, você vai ver também com gols, e nas rodadas sem gols, você vai ver que ele não vai estar atuando muito bem. Por isso não é uma dica segura, é uma dica que tem um risco maior associado, porque ele depende muito dos scouts negativos, mas definitivamente é um cara com uma boa média de 3,33 pontos por gol por jogo, jogando fora de casa. Saldo de faltas dele negativo, e isso corresponde ao volume de cartões amarelos, por isso novamente um ponto de atenção aqui, mas acima da média justamente em finalizações para fora, que é o que o Ceará cede acima da média do campeonato. E aí a gente vai ter que pensar um pouco no Mengão, né? A gente tá falando, eu sei, o Flamengo vive uma fase difícil, eu sei que tá todo mundo bolado com o Rogério Ceni, mas tem um nome que volta de um jogador muito seguro e, querendo ou não, vai estar jogando contra um time que também não é um dos ápices defensivos do campeonato, que é o glorioso Sport. Você vai ver Thiago Andrade fazendo 5.5 na rodada 32 e o William fazendo 9.1 num jogo polêmico daquele Sport Palmeiras. Foi pênalti. Fato é que a média recente cedida para atacantes visitantes jogando contra o Sport está em 3.13 e o Flamengo jogando fora de casa está com uma média recente de 2.21 pontos. O que favorece aqui é o perfil finalizador, sofredor de falta e desarmes, e você vai ver aqui que quase a assistência ficou acima da média do campeonato. Cara, por que a gente vai estar indo de Bruno Henrique e não tá indo de Gabigol? E eu acho que o próximo gráfico é o mais matador, eu só quero passar por 2 pontos aqui. Saldo de faltas bem positivo dele, então 1.3 pontos por falta sofrida versus menos 0.8 por falta cometida, só com um volume de cartões amarelos bizarro. Por isso, colocando o Bruno Henrique, já vamos tirar menos 2 aí. Mas um volume de assistências muito forte, e ele jogando com o trio Gabigol e Arrascaeta, ele acaba tendo um volume de assistências maior, que é o caso que vai ser no jogo contra o Sport, e tem também muitas finalizações para fora, e tá acima da média em desarme, mas não é esse o diferencial. Cara, ele sem scouts decisivos, 4.3, 5.3. Eu quero colocar ele, não o Gabigol, apesar de saber que o Gabigol bate pênalti, que se você pensar numa mitada estrondosa, vai ser bem mais provável que seja o Gabigol, não ele, mas tendo em vista o passado recente do Flamengo, eu quero apostar numa peça um pouco mais segura, que é o nosso menino Bruno Henrique, que tem atuado bem sem os scouts decisivos aí. Jogando fora de casa em 30% das ocasiões, ele passou de 5 pontos, mas é justamente isso. Em 80% ele ficou entre 3 e 8, ou seja, não estoura, mas ele também não costuma jogar muito mal. E aqui, por que a gente está indo de Janderson, né? Eu acho que quem já está no canal há muito tempo já sabe que o Patinhas, ele torce para uns times aí. Mas, cara, Renato Kaiser, Claudinho, Fred, Cleison, Wellington Paulista. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o São Paulo jogando fora de casa vai ter gol do atacante mandante. E aí a gente tem que escolher uma peça do Atlético Goianiense e esse foi um desafio muito legal, cara. Qual peça acessar lá? Tem Janderson, tem Zé Roberto. Chico, que é um atacante muito engraçado, cara. Ele atua muito bem, ele é muito regular, mas com um teto nítido. Nítido de 8 pontos, nunca passando desse teto aí. Se você olhar a média recente cedida de São Paulo, tá em 5.15 versus o Atlético Goianiense com dificuldades. Então aqui, cara, você vai ver o contrário do que quando a gente falou do Flamengo. Quando a gente falou aqui do Bragantino. Quando a gente falou aqui, o polígono azul, que a execução estava muito prevalecente. Quando a gente está falando aqui do caso do Atlético Goianiense, polígono amarelo, que é o de oportunidade, é o prevalecente. Novamente, por isso que ele não vai estar nas nossas dicas seguras, porque depende de mais coisas. Quando os matches dão verde, aí eles evoluem para dicas mais seguras. Nosso menino Janderson está abaixo da média em gols, talvez seja um pouco mais complexo você pensar por que a gente está colocando isso, e é aqui, cara, é aqui. Porque ele, entre os atacantes do Atlético Goianiense, tem se mostrado mais perene. Qual que é meu medo de colocar um Zé Roberto da vida? O menino não fazer nada e sair com menos 2. Minha única certeza, cara, é que o Janderson, pelo menos atuando dentro de casa, costuma ficar ali nos seus 0 a 5 pontinhos com seus scouts poucos decisivos, só que ele já mitou, cara, rodada 11, rodada 15, ele passou dos seus 5 pontos jogando dentro de casa. É uma aposta mais ousada, a gente vai estar tentando garantir que, por ele não tomar muito cartão amarelo, tá com saldo de faltas positivo, e ele ser um dos maiores finalizadores da equipe, consiga converter o que é uma infelicidade aí nos gols dele. Mas definitivamente uma dica bem ousada. Então, para resumir tudo que a gente falou, Cano, Johan, Claudinho fazem o que vai ser, eu acho que o ataque clássico de muita gente aí. Para você que quer dar uma
uma ousada um pouco maior por ter um atacante mais regular, que é o Bruno Henrique, atua bem junto com o Gabigol e o Arrascaeta, e um jogador que está tendo uma oportunidade muito forte e recente jogando fora de casa, com 46% de jogos acima de 8 pontos, que é o Renato Kaiser, e a ousadia e a alegria por um time que vai estar jogando contra um time que tem cedido muito ponto para o atacante, que é o São Paulo. Tá aí o nosso Janderson, a nossa dica ousada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, curte, deixa o seu like, se inscreve no canal se não tá inscrito, porque, cara, esse é o jeito cartológico, a gente não vai mudar a nossa forma de escalar, sempre com muita estatística, análise e trazendo coisas novas. Confere o nosso Telegram, que a gente vai estar divulgando todos esses gráficos lá, 100% grátis, só um PDFzão, e o nosso Insta no @cartologiafc. Por isso, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!